Olá, amado e amada de Deus! Estamos mais uma vez aqui nesta segunda-feira reunidos para partilharmos a palavra do Senhor neste programa Palavra Viva. Hoje eu te convido a estar comigo, mais uma vez a ouvir a palavra de Deus, mais uma vez a contemplar a verdade aqui descrita pelo evangelista em questão, Lucas, para que assim nós possamos, então, a partir da palavra de Deus, direcionar a nossa vida rumo à sua finalidade. E eis a grande pergunta: qual a finalidade da nossa vida? Na última segunda-feira nós meditávamos sobre isso, de que a felicidade da nossa vida se consiste em amarmos a Deus, em nos encontrarmos com o Senhor. Esta é a grande felicidade da nossa vida. Nós meditávamos a respeito daquela parábola da lâmpada e do porquê da existência da lâmpada. Assim também a nossa vida, existe um porquê da nossa existência. Por isso eu começo o programa de hoje te dizendo isso. Existe um porquê da tua existência. Um porquê talvez desconhecido por você ainda. O nosso caminho, ele é trilhado, ele é traçado a partir de experiências que nos são permitidas pela providência de Deus. Tudo na nossa vida é providência de Deus. O fato de eu estar aqui falando e partilhando a palavra de Deus com vocês é uma providência de Deus, assim como o fato de vocês estarem me ouvindo, assim como o fato de todo dia você ter a oportunidade de sentar na mesa com a sua família para lanchar, para almoçar, para jantar. Tudo isso faz parte da providência de Deus. E é, portanto, a providência de Deus que vai nos alcançando dia após dia, um dia após o outro, para que, desta forma, nós possamos, assim, a partir dessas experiências, chegarmos à finalidade da nossa vida, que é, sem sombra de dúvida, a felicidade final, o reino dos céus, onde nós nos encontraremos com o próprio Deus e, assim, seremos um só com Cristo. Por isso eu te convido a estar comigo, te convido a ouvir esta palavra que vai ser partilhada, guardá-la e meditá-la em seu coração. A palavra de hoje está presente em Lucas capítulo 9, versículos de 46 ao 50. Vai dizer assim: Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe é aquele que me enviou, pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amada e amada de Deus, a palavra de hoje, uma palavra muito rica, uma palavra que nos mostra algo muito concreto da nossa realidade, algo que é muito vivido por quase todos os seres humanos, se não por todos, que é essa tentação à grandeza, essa tentação contra a humildade, essa tentação de sermos grandes, de nos engrandecermos perante aos outros, essa vontade de nos sobressairmos em alguma coisa em relação aos outros. Isso está presente no coração de quase todo ser humano e é uma realidade da qual o cristão católico autêntico deve todos os dias lutar. E é interessante notar que a palavra de Deus diz que veio neles o pensamento de qual seria o maior. Veja, veio o pensamento. Meus irmãos, tudo começa no pensamento. Tudo começa aqui, ó. Essa é a primeira lição de hoje. Você quer ser uma pessoa santa? Você quer ser uma pessoa que não se entrega às tentações e seduções do inimigo? Vigia primeiramente o teu pensamento. Jesus vai dizer que tudo aquilo que há de ruim sai do coração do homem. Ou seja, quando a palavra fala coração, ela está se referindo, na verdade, aos pensamentos.
De tal modo que esta palavra hoje vai dizer que Jesus penetrando nos pensamentos de seus corações. Ou seja, aquilo que vinha-lhes como tentação, aquilo que lhe vinha também como algo de Deus, né? Muitas vezes Deus também age nos nossos pensamentos por meio do Espírito Santo. Tudo isso no nosso coração, que na realidade é o nosso pensamento. Portanto, é necessário que nós nos vigiemos acima de tudo. E a questão de que somos constantemente tentados a querermos ser pessoas melhores do que os outros, nos sobressairmos, o fato de queremos muitas vezes nos mostrar, tudo isso começa no nosso pensamento. Tudo isso é comum a todos nós, mas isso nos destrói. O orgulho, a soberba nos destrói. Quando eu não reconheço a minha pequenez, quando eu não reconheço quem eu sou perante a Deus, quando eu não consigo ver a verdade de mim e fico muitas vezes com a ilusão de achar que eu sou aquilo que eu não sou. Quando eu quero me colocar no lugar de Deus, isto acaba me destruindo aos poucos. E este pecado, o pecado do orgulho, o pecado da soberba, o fato de não ter humildade, esse pecado ele é um pecado tão destrutivo que de forma silenciosa ele vai nos destruindo e nós não vamos percebendo. É por isso que muitas vezes nós nos deparamos com situações onde a pessoa com a qual nós lidamos ali, às vezes até diariamente, né, aparenta ser uma pessoa arrogante, uma pessoa, né, que quer sobressair em relação aos outros, que quer sempre diminuir os outros. Esta pessoa talvez esteja cega, talvez o pecado esteja tampando a sua visão e ela não consegue mais tomar uma consciência de quem ela é, de quem, ou melhor, de quem ela nasceu para ser, porque como falávamos no início deste programa, nós nascemos para uma finalidade muito específica que não se resume em querer ser maior do que os outros. Mas veja que isso não acontece somente nas coisas mundanas. Isso acontece dentro da igreja. Quem estava pensando isso, quem estava com esses pensamentos a respeito de quem era o maior, eram os próprios discípulos do Senhor, demonstrando aí que o Senhor veio, como nos dizia a palavra há poucos dias atrás, o Senhor veio para chamar não os perfeitos, não os justos, e sim os pecadores. Somos pecadores que estamos em busca aí dessa santidade de vida, mas que somos constantemente tentados ao mal. Assim como aconteceu com os discípulos. Eles conviviam ali com o Senhor, eles viam diariamente a grandeza de Cristo que vinha da sua divindade, ou seja, era o próprio Deus, mas ao mesmo tempo eles eram tentados a querer ser como Jesus, a querer se aproximar de Jesus. Veja, lembra daquela passagem da mãe dos filhos de Zebedeu? Permite que meus filhos sentem um à tua direita e um à tua esquerda. Ou seja, queriam poder, tinham sede de poder. E quando a gente tem sede de poder, quando a gente tem sede de querer ser visto, de querer ser notado, de querer ser reverenciado pelos homens, nós acabamos assim nos tornando menores no reino de Deus e não conseguimos alcançar a finalidade da nossa vida. É por isso que Jesus pega aquela criança, põe no meio deles e diz que quem acolhe essa criança, acolhe a mim. E aí vai dizer, né, quem dentre vós for o menor, esse será o grande. Veja como Deus vai na contramão do mundo. No mundo não existe isso. No mundo eu querer ser o menor é o mesmo que eu me tornar um perdedor. Mas com Deus é diferente. Com Deus nós simplesmente devemos ser aquilo que nós nascemos para ser. Pequenos diante dele. Se assim você for, se assim você buscar assim, Senhor, eu quero ser pequeno.
pequeno. Pequeno diante de Ti, Senhor, para quê? Para que eu possa ser grande no Seu reino, Senhor. Se assim você agir, conforme a vontade de Deus, você alcançará esta felicidade no próprio Deus. Vamos para o intervalo e voltamos no próximo bloco com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. De volta com o programa Palavra Viva. No bloco anterior nós falávamos a respeito da humildade que precisamos ter diante de Deus e dos homens. Precisamos ser pequenos para então sermos grandes. Eu falava que isso vai na contramão do mundo. O mundo pensa completamente ao contrário daquilo que pensa o Senhor. E é justamente isso que estava no coração, no pensamento dos discípulos. O pensamento, o lugar onde o inimigo começa a agir para disseminar o mal, estava sendo disseminada ali então a soberba, o orgulho, no meio dos apóstolos e discípulos do Senhor. Então o Senhor traz para o meio deles aquela criança e diz para eles que quem for o menor será o maior. E posteriormente então João fala para o Senhor que ele já diz: Senhor, nós vimos um homem expulsando demônios em seu nome e lhe proibimos severamente. Jesus lhe diz: não lhe proibais. Não lhe proibais, porque quem não está contra vós está a vosso favor. Veja que João ele não diz que proíbe aquele homem porque ele estava expulsando os demônios por meio de outro nome. Não, mas estava pelo nome de Jesus. Então qual é o sentido de proibir? Justamente porque ele não faz parte do meio dos discípulos do Senhor. Sim, mas isso é sinal de que a pregação de Cristo está chegando em outros corações. E muitas vezes nós também somos tentados a esse sentimento e tentados a querer não aceitar a disposição do outro a servir a Cristo. Muitas vezes justamente por causa desta falta de humildade e por conta deste orgulho de acharmos que somos grandes, nós não podemos ver alguém que muitas vezes está fazendo bem. Alguém ali que está exercendo uma função que tem sido notória e que tem ajudado outras pessoas dentro da igreja, talvez até mesmo dentro das paróquias, dentro das pastorais, dentro das comunidades. A gente nota que a pessoa está se sobressaindo, ou seja, também na nossa vida pessoal, no trabalho, na nossa família, mas nós não queremos aceitar e nós tendemos a ver o mal naquela pessoa porque nós muitas vezes não conseguimos ser como ela. E aí começamos a agir com base nesse orgulho. Tomemos cuidado, meus irmãos, porque tudo nasce no pensamento, tudo nasce no coração.
E Deus tem nos observado. Jesus tem penetrado os pensamentos dos nossos corações, como diz a palavra. É por isso que é necessária a vigilância. É por isso que é necessário reconhecermos quem nós somos. É por isso que é necessário também nós louvarmos a Deus pela ação do outro. Se aquela ação está sendo feita em nome de Jesus, louvado seja Deus. Se aquela pessoa talvez não esteja fazendo aquilo com um bom propósito, com uma boa finalidade, cabe a nós uma exortação. Cabe a nós também uma exortação que haja na caridade e não na arrogância. É preciso que eliminemos esse sentido de grandeza que tem assolado a maioria das pessoas, que tem sempre buscado poder, e é justamente essa busca por poder que tem destruído a nossa humanidade. Quando os homens querem se colocar no lugar de Deus. E aí, nós começamos no nosso pensamento, note, a proibir que pessoas façam algo de bom, a não aceitar alguém por conta daquilo que a pessoa é. E aí, de repente, outras coisas vão nascendo no coração do homem vai se tornando uma grande bola de neve. Daí o mundo começa a querer proibir outras pessoas até mesmo de nascer. Chega a ser engraçado, mas isso é fruto de um mundo que busca cada vez mais se colocar no lugar de Deus. Que busca cada vez mais se colocar no poder. Quando o homem quer definir tudo, ele busca ser como Deus e ele volta, inclusive, na essência do pecado original. E assim ele vai se destruindo. E note que o pecado, muitas vezes coletivo, ele nasce na individualidade. Note que esta fome de poder que há no mundo, ele nasce no individual de cada homem que busca para si esta grandeza. Não uma grandeza segundo aquilo que nos prega e narra o Senhor aqui na palavra, não. Mas uma grandeza que não tem Deus como referência e que exclui o Senhor. Tomemos cuidado com isso. Nos vigiemos. É necessário, como diz a palavra, orar e vigiar. E isso é necessário, é a todo momento. Nós buscamos o céu. Nós buscamos a santidade. Nós buscamos uma vida autêntica. Uma vida que se baseia na palavra de Deus. E para isso é necessário excluir do nosso coração as influências mundanas que muitas vezes nos atormentam. É uma missão difícil, que exige muito, que exige renúncias. Sim, ser uma pessoa, inclusive humilde, exige uma grande renúncia, que é a renúncia de si mesmo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo, talvez você não saiba disso, porque é contra você que você tem que lutar dia após dia para encontrar a Deus. Claro, a gente luta contra o encardido, a gente luta contra o mundo, mas a luta mais difícil é contra nós mesmos. Porque se eu me deixo vencer por mim mesmo, é aí que eu abro as portas para o mundo, é aí que eu abro as portas para o demônio. Mas, se eu consigo vencer a mim mesmo, as coisas externas não conseguem me tirar de Cristo. Portanto, que possamos lutar bravamente até o último dia da nossa vida, para que o pecado não nos faça querer tomar o lugar de Deus. Nós não somos árbitros da nossa vida. Nós não buscamos a nossa própria vontade. Nós buscamos a vontade daquele que nos deu tudo. Nós buscamos a vontade do próprio Deus. Se assim nós conseguimos viver dia após dia, um dia após o outro, se você fizer esse exercício de dizer, hoje eu quero fazer a vontade de Deus, todos os dias, e pedir o auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito que santifica, é Ele quem nos dá a graça, nos dá a força, para que todo dia você possa fazer esta vontade de Deus. Eu te garanto que aos poucos você vai ver uma grande transformação
na sua vida. Você se tornará uma pessoa cada vez melhor. Por isso, faça sempre esse exercício. Pergunte ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? E ao mesmo tempo, peça a Ele a graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa, então, neste dia, ser derramado sobre nós. Que, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, nós possamos, com o auxílio da graça, sermos edificados na rocha que é o próprio Cristo, vencendo aí todas as influências que têm adentrado nos nossos corações. Que possamos vencer toda a influência do maligno, toda a raiz do pecado, e hoje especialmente o pecado do orgulho, da soberba. Compreenda que no reino de Deus o menor é o maior. E no reino deste mundo, para o príncipe deste mundo, não é assim. O maior é aquele que se coloca no lugar de Deus. Por isso que, amparados pela palavra do Senhor, amparados por esta verdade que liberta, que nós possamos colocar hoje o nosso coração em Cristo e pedir que a graça de Deus nos ampare, pedir que a graça de Deus nos configure a imagem do próprio Deus, para que assim possamos mudar não somente a nossa vida em particular, mas a vida de todos aqueles que nos rodeiam. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos fazer santos, que o Senhor nos ajude a vencer a nós mesmos, Senhor, pois somos nosso maior inimigo. A nossa maior dificuldade é dizer não aos nossos anseios, que muitas vezes, Senhor, parecem anseios justos, são mascarados, são ilusórios, mas que vêm para nos destruir, Senhor. Muitas vezes o veneno vem embalado como remédio em nossas vidas. É assim o pecado, Jesus. Nós sabemos que o demônio ele é o pai da mentira, por isso desfaz toda a mentira que entrou no nosso coração. Somos chamados a servir, somos chamados a sermos pequenos, somos chamados a vivermos a virtude da humildade, pois ela abre as portas para todas as outras virtudes. Que não sejamos levados, portanto, por um espírito mundano, Senhor, mas pelo Teu Espírito, o Espírito que santifica. Nós te pedimos tudo isso por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Que Nossa Senhora possa do céu interceder por nós. Que nós possamos querer cada dia mais também imitar essa doce mulher que veio ao mundo e viveu de forma tão humilde, se escondeu, foi tão pequena, ao ponto de dizer que o Senhor notou justamente a sua pequenez. Que possamos ser como ela, Jesus. Que possamos viver no escondimento. Que possamos arrebatar e tirar do nosso coração, dissipar do nosso coração toda a treva do mal, Senhor. Não só da falta de humildade, mas também da arrogância, de querer muitas vezes diminuir o outro por aquilo que ele é. Por favor, Senhor, dissipa toda a treva hoje do nosso coração. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi uma alegria estar com você em mais um programa Palavra Viva. Nos vemos no próximo programa, se Deus quiser.
Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.